Bom, pessoal, estamos aí de volta, né? Agora a gente vai voltar para fazer agora a parte 2. Vou compartilhar minha tela com vocês. Tá aí o compartilhamento de tela. Deixa eu me colocar aqui numa posição que eu não atrapalhe. Bom, vocês estão vendo que a tela mudou, né? Agora a gente já vai direto para a tela do OneNote. Indução finita, parte 2, resolução de exercícios. Aqui está aquele teorema que a gente deu na última aula, né? O teorema consiste em que, se você tiver n0 um número natural, que é o menor valor da propriedade, e suponha que para cada número natural n maior que n0, seja dada uma propriedade, uma proposição Pn, que pode ser verdadeira ou falsa. Se Pn verificar as duas condições abaixo, então ela será verdadeira. Esse é o princípio da indução, tá? Primeira posição, a primeira, a base da indução, né? O que é a base da indução? A propriedade ela tem que ser verdadeira para o menor valor do n, correto? Nós estamos lembrando que o nosso universo são os números naturais, tá legal? O segundo passo é você, eu estou dando um reflexo no meu óculos, né? É a tela do coisa e meu óculos, o antirreflexo, ele quebrou. Eu estou com o segundo. A primeiro passo é a base da indução. Tem que ser a propriedade tem que ser verdadeira para o menor valor de n. E o segundo passo é o passo indutivo. O que é o passo indutivo? Que talvez o aluno faça um pouco de confusão. Você supõe, por hipótese, que a propriedade seja verdadeira. E aí você dá o passo indutivo, ou seja, se ela é verdadeira até o n, você precisa provar que ela é verdadeira é, até o n mais um. Então, você vai ter que acrescentar mais um, o n mais um do lado esquerdo e n mais um do lado direito, no lugar do n, para provar que ela é verdadeira. Se você conseguir provar que ela é verdadeira para n mais um, então ela é verdadeira para n, né? E automaticamente a proposição Pn vai ser verdadeira para qualquer valor de n. Aí há alguns exemplos. Esse exemplo aqui, eu vou até desenhar, acho que é aqui mesmo que eu entro. Eu vou até ver aqui, ó, ele já foi resolvido na outra aula, tá? Ok? Já foi resolvido. Nós fizemos ele na primeira aula, certo? Na parte um, né? Na parte um, ok? Certo? Então, agora vem esse segundo exemplo. O primeiro exemplo é a soma dos pares, a soma dos primeiros números ímpares, ela vale n ao quadrado. O que é isso? A soma dos n primeiros números ímpares é n ao quadrado. Então, se você quiser a soma dos 100 primeiros números ímpares, basta elevar 100 ao quadrado. Nós provamos que essa fórmula é verdadeira. Agora, a segunda, ele está falando da soma dos pares, né? 2, 4, 6, 8, até 2n. 2n é a forma geral de um número par. Então, quando você quer a soma dos números pares até um determinado número n, essa soma vale n que multiplica n mais um. Ou seja, a soma dos números pares, por exemplo, se você quiser a soma do... O exercício está dizendo assim, que para você provar que a soma dos números pares, dos n números pares, n primeiros números pares, é n vezes n mais um. Então, se você quiser a soma dos 100 primeiros números pares, vai ser 100 vezes 101. É o produto da quantidade de números pares que você quer somar com o sucessor dele. Seria tipo assim, né? Se você quiser, só a título de exemplo,
Se você quiser a soma só do primeiro número par, né? A soma do primeiro número par é ele mesmo, é o 2, correto? Se você jogar na fórmula, pela fórmula, né? A soma do primeiro número par, o n tem que ser igual a 1, né? Você quer a soma só do primeiro número par. Então, se você jogar 1 na fórmula, vai ficar 1 vezes 1 mais 1, né? Que dá 1 vezes 2, que é 2. E tem que dar 2 essa soma, porque você está somando só o primeiro número. Se você quiser a soma dos dois primeiros números pares, a soma dos dois primeiros números pares, aí o n já vai valer 2, né? Que são dois números pares, né? Veja bem que se você olhar para cá, a soma dos dois primeiros números pares é o 2 mais o 4, né? Que dá 6, né? Tem que dar 6, né? Quando você joga na fórmula, então, se o n é 2, vai ser 2 que multiplica 2 mais 1. 2 mais 1 é 3, 2 vezes 3, 6. Veja que para os dois primeiros números pares, a fórmula também é válida. Se você quiser a soma dos três primeiros números pares, né? Aí a soma dos três primeiros números pares, o n vai valer 3, né? Desculpa, a soma dos dois primeiros números pares é 2. É isso que eu queria escrever. É 2 mais 4. Se você quer a soma, aí o n é 2, porque você pegou dois números pares. Se você quer a soma dos três primeiros números pares, é 2 mais 4 mais 6, né? Aí o n vale 3, né? Porque você pegou três números pares, os três primeiros. Aí, se o n vale 3, você vai somar 2 mais 4 mais 6, né? 2 mais 4 mais 6, a soma vai dar 12, né? Se você jogar isso na fórmula, você vai ter, como o n é 3, você vai colocar aqui na fórmula, no lugar do n você coloca 3, né? Vai ficar 3 vezes 3 mais 1. 3 mais 1 é 4, 4 vezes 3, 12. Veja que essa fórmula, então, a gente percebe que essa fórmula, ela vai valendo, né? Mas a gente tem que provar que ela vale para aqui, ó, tá vendo? Ele está dizendo aqui, qualquer que seja n, o n tem que ser natural, né? Para todo n natural. Então, você tem que provar que ela vale a soma dos n primeiros números pares. Para qualquer quantidade de números pares que você quer somar, vai ser a quantidade de números pares que você está somando multiplicada, né, por essa quantidade mais 1, né? Então, de acordo com o teorema, o que eu tenho que fazer? O primeiro passo é a base da indução. Então, a gente vem aqui a gente vem aqui, eu não sei porque está fugindo do desenho, né? Então, o primeiro passo é desse jeito que a gente escreve, tá legal? Primeiro passo é a base. Nossa, minha letra está muito ruim, eu tô destrenado de escrever na mesa digital. Base da indução, ok? É a base da indução, ok? Certinho? E o que é a base da indução? Eu preciso provar que isso vale para o menor valor de n. Então, aqui no enunciado, ele está falando que o n pertence aos números naturais. Então, o menor valor de n é o número 1. Então, eu tenho que fazer o n igual a 1 e verificar se, para n igual a 1, a fórmula é verdadeira. Você veja que a fórmula geral é 2n, né? Então, eu vou colocar 1 no lugar do n. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 1. Do lado de cá, eu vou colocar 1 no lugar do n. Então, vai ficar 1 vezes 1 mais 1. O que você percebe aqui? Que aqui é 2 e que de cá é 2, né? O que é verdade, né? O que é verdade. Então, o primeiro passo, que é a base da indução, é verdadeiro, correto? Esse primeiro passo aqui, ó, é verdadeiro. Então, agora eu vou para o segundo passo, que é o passo indutivo. Então, vem aqui e escrevo aqui embaixo. Passo indutivo. Certo? Passo indutivo. O que é o passo indutivo? O passo indutivo é o seguinte: você vai supor
né? Você vai supor, por hipótese, que aquela, aquele PN lá, supor por hipótese que aquela propriedade PN é verdadeira, correto? Eu vou supor que essa propriedade seja verdadeira. Gozado que eu quero provar que ela é verdadeira, eu suponho que ela é verdadeira. Quem é ela? Ela é 2 mais 4. Uxi, estou errando para danar. Acho que eu estou mais 4, mais 6, né? Mais 8. E você vai aqui até chegar em 2n. E ele diz que isso é n vezes n mais 1. Então, por hipótese, eu vou supor que isso aqui é verdadeiro, correto? E qual que é a tese que eu tenho que defender? Qual que é a minha tese? Provar que se o n for igual a n mais 1, a propriedade vai ser verdadeira para p de n mais 1, certo? Então, eu tenho que provar. Essa aqui é a minha hipótese, e a minha tese é de que se o n for igual a n mais 1, quer dizer, se no lugar do n eu colocar o sucessor dele, então eu tenho que provar que P de n mais 1, P de n mais 1 é verdadeiro. Eu tenho que fazer isso. Agora, aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Eu vou pegar, vou escrever, então, aqui eu estou indo até 2n, né? Então, agora eu tenho que ir até 2n mais 1. Então, a minha tese que eu tenho que provar é que 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais. E aí eu vou indefinidamente, chego no 2n e agora eu dou o passo indutivo. Qual que é o próximo? 2. No lugar do n, eu tenho que colocar o quê? N mais 1, que é o sucessor do n. Veja que aqui é 2n, agora aqui já é 2n mais 1. Quer dizer, eu avancei a minha fórmula para o sucessor de n. E do lado de cá, aonde tem n, eu tenho que pôr n mais 1. Então, vocês estão vendo aqui que aqui é n? Então, do lado de cá, no lugar do n, eu ponho n mais 1, vezes aqui, ó. Aqui é n. Nesse lugar eu coloco n mais 1, tá? N mais 1 mais 1. Eu acho que seria até interessante eu trocar cor do, do passo indutivo, porque aqui é n, correto? Mas aí eu preciso dar o passo indutivo. Então eu coloco aqui mais 1. Lá em cima era n, certo? Como eu dei o passo indutivo, então no lugar do n eu coloco n mais 1. E lá em cima era n mais 1, então no lugar do n eu coloco n mais 1, né? Veja que eu dei um passo aqui e aqui também eu dei um passo. Agora eu preciso provar que esses dois lados são iguais. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Agora vem ao que a gente chama de pulo do gato, né? O que acontece? Isso daqui até aqui, ó, isso aqui é a minha hipótese, certo? Que eu supus que ela fosse verdadeira, né? Essa é a minha hipótese. E lá em cima, aqui em cima eu tenho ela, ó. Aqui ela aqui. A minha hipótese aqui, ó, a minha hipótese aqui, é exatamente aquilo que eu circulei lá embaixo. E ela é igual a quem? Ela é igual a n que multiplica n mais 1. Então, daqui até aqui, eu posso colocar n que multiplica n mais 1, porque aqui em cima está falando que é igual. Então, aqui nesse lugar, eu vou colocar n que multiplica n mais 1, correto? E agora eu sigo com o meu exercício. Ou seja, aqui eu venho mais,
né? Agora aqui eu vou fazer a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Vai ficar 2n mais 2. Isso aqui é igual. Agora aqui você tem duas opções. Você pode fazer a propriedade distributiva aqui, né? Vai cair num polinômio de segundo grau. Ou você pode deixar n mais 1, n mais 2 aqui e tentar fazer fatoração de k, né? Aqui dá uma fatoração aqui, o 2 fica n mais 1, você põe n mais 1 em evidência e vai dar a mesma coisa. Mas muitos alunos não gostam, eles preferem passar isso para polinômio, né? Porque, na verdade, isso aqui, na hora que eu fizer a distributiva, na verdade, aqui, nesse lugar aqui, ó, na verdade, aqui nesse lugar, é n mais 2, né? Aqui é n mais 2, certo? Né? Aqui é n mais 2. Aí, na hora que você fizer a distributiva aqui, ó, vai ficar n vezes n ao quadrado, n vezes 2, né? Porque 1 mais 1 dá 2, então mais 2n, 1 vezes n, ok? Dá 1n, então mais n, mais, depois 1 vezes 2, 2. E aqui você vai fazer a distributiva também, né? Então, você vai ter aqui n ao quadrado, aqui você vai ter n mais 2n mais 2. Pessoal, não precisa nem juntar nada. Vocês estão vendo que o lado esquerdo é igual ao lado direito? Tá vendo? Se você quiser deixar a resposta bonitinha, você pode juntar, né? N ao quadrado mais 3n mais 2. E aqui, se você juntar, você vai ter aqui, ó, n ao quadrado mais 3n mais 2. E do lado de cá você vai ter o quê? N ao quadrado mais 3n mais 2. Né? O que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, vamos ver aqui no teorema. Eu considerei a hipótese, né, e a tese, provar que se n for igual a n mais 1, P de n mais 1 será verdadeira. Caso a tese seja provada verdadeira, a proposição inicial Pn será sempre verdadeira para qualquer que seja o número natural. Então, como que eu daria a minha resposta? Como? Como a tese é verdadeira, o que significa dizer que a tese é verdadeira? Que quando eu tinha a propriedade para N, eu tinha uma determinada situação. E quando eu fiz a propriedade para N mais 1, elas deram iguais. Elas deram iguais, está vendo? Como a tese é verdadeira, né? P de N igual a P de N mais 1, então P de N é verdadeiro para todo N elemento dos naturais. Ponto final. Está demonstrado. Certinho? Então, assim, muita atenção, prestem muita atenção, veja como é que a gente fez o passo a passo da resolução, né? Para a gente poder ver aí todas as dúvidas quando for sanar. Enquanto, assim, você tem que prestar atenção, não tem como você fugir da situação, né? Você tem que fazer, não tem outra situação. Vamos fazer mais um exemplo para vocês perceberem. Depois, assim, eu acredito que depois vocês vão ter condições de fazer o trabalho de vocês, tá? Aqui, ó, aqui outra situação. O que seria a propriedade aqui P de N, né? Se você somar todos os números naturais, se você somar os quadrados dos primeiros números naturais até N, o resultado vai dar n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6. Então, por exemplo, vamos testar. Se eu somar daqui até aqui,
eu estou somando o n vale 4, né? O n vale 4. Por que vale 4? Eu estou somando os quatro primeiros. Aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 4, aqui dá 9 e aqui dá 16. 16 com 9, 25, 25 com 5, 30. Então, se eu somar os quadrados dos quatro primeiros números naturais, o resultado deu 30. Então, se eu jogar nessa forma, tem que dar 30. Mas eu vou jogar o n ali, vai valer quanto? Aqui no lugar do n, eu vou colocar quanto? No lugar do n, eu vou colocar 4. Então, vai ficar 4 vezes 4 mais 1, 5, vezes 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Tudo isso dividido por 6. Eu posso simplificar o 4 com o 6, aqui dá 2 e aqui dá 3. Posso simplificar o 9 com o 3, aqui dá 1 e aqui dá 3. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Deu 30, tá vendo? Então, se você somar os quadrados dos quatro primeiros números naturais, você viu que deu 30 do lado de cá, né? E se eu jogar na forma, dá 30 também. Então, o que o exercício quer é o seguinte: isso vale só para os quatro, só para os cinco primeiros, ou vale para os N primeiros termos? Então, eu preciso provar que essa fórmula ela vale se ela vale para todos, né? Porque pode ser que ela não vale para todos, porque se eu não conseguir provar a segunda, o segundo passo, eu não consigo, aí ela é falsa. Né? E se ela já for falsa no primeiro passo, você não precisa nem fazer o segundo, ela já é falsa para o segundo também. Então, o primeiro passo é a base da indução. Veja que no meu exercício, ele fala que o N pertence aos naturais, então a base vai ser 1. Então, o primeiro passo, né, eu tenho que provar que isso aqui vale para a base da indução. Ou seja, eu estou dando um relógio que eu tenho que dar remédio para minha mãe às 6 horas. A base da indução. A base da indução é o n é igual a 1, né? Porque é o menor valor do conjunto. E ali, como fala que o n pertence aos naturais, a base vai ser 1, que é o primeiro número natural. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui no lugar do n, vou colocar 1 nesse lugar, né? Vou colocar 1 aqui, vou colocar 1 aqui, vou colocar 1 aqui, vou colocar 1 aqui, certo? Então, vai ficar assim, ó. 1 aqui, vou colocar 1 aqui. Então, vai ficar 1 ao quadrado é igual. Aí, do lado de lá onde tem n, eu vou colocar 1. 1 vezes 1 mais 1, vezes 2 vezes 1, mais 1. Tudo isso dividido por 6. Ok? Então, pronto. O que eu vou ter aqui? Ó? 1 ao quadrado é 1. De cá, eu vou ter 1 vezes 1 mais 1 é 2, vezes 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 dividido por 6. Aqui em cima vai dar 6, embaixo vai dar 6, 6 dividido por 6 dá 1. Então, 1 é igual a 1. Ou seja, a base da indução deu verdadeira, né? Lá, ó, o que é verdade. Então, para a base da indução, eu achei 1 igual a 1, né? Então, deu certo. Então, é verdade. Agora, eu preciso fazer o passo indutivo. O passo indutivo, eu vou, né? É o segundo passo, né? Acho que lá eu coloquei I. Tanto faz, você pode pôr um 2, ou I, depois II, ou põe um asterístico, depois dois asterísticos. O passo indutivo. Supor por hipótese que Pn é verdadeira. Então, o passo indutivo, tá ali, você vem, passo indutivo. Preciso escrever isso, professor? Preciso. Passo indutivo. Você vai supor por hipótese. Veja que eu estou pondo hipótese em caixa alta. Supor por hipótese que Pn é verdade. Ok? Supor por hipótese que Pn é verdade. Aí o que vai acontecer?
Aí eu vou ter a minha hipótese. A minha hipótese é essa aqui. Tá vendo? É essa aqui, ó. Minha hipótese é essa aqui, ó. Isso aqui para mim é verdade. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais, aí você vai embora, mais n ao quadrado. Isso aqui é igual deixa eu ver aqui, que é igual a quanto? N mais 1, 2n mais 1. Então, vai ser igual a n vezes o sucessor de n mais 1, vezes 2n mais 1. Tudo isso dividido por 6. Alguém poderia estar perguntando, professor, como é que eu descubro essa forma? É a próxima matéria, que chama recorrências, tá? Isso aqui, eu vou supor que isso seja verdade, que essa é a minha hipótese, tá vendo? Agora, qual vai ser a minha tese? A minha tese, o que eu preciso provar? Eu preciso provar o seguinte: a minha tese é o seguinte, é que se a propriedade vale para n, ela tem que valer para n mais 1. Né? O que significa isso? Significa que aonde tem n, eu vou ter que colocar o que lá no lugar? N mais 1. Então, agora eu volto ali na minha hipótese, que está aqui, que eu estou supondo. Aqui está, desculpa, eu esqueci de colocar, qualquer que seja o n, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Então, vamos lá. Como é que ficaria a minha tese? Eu reescreveria, né? 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais até chegar no que você quer, n ao quadrado. Agora, aqui eu dou o passo indutivo. Aí eu vou para o sucessor de n. Então, aqui eu tenho que somar aqui o sucessor de n. Só que o sucessor de n, ele está elevado a quem? Ao quadrado. Quem é o sucessor de n? O sucessor de n é n mais 1. Isso tem que ser igual a quem? Isso tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a... No lugar do n, eu estou colocando o quê? N mais 1. Então, aqui é n. Então, aqui eu vou colocar n, aí eu tenho que pôr mais 1. Então, eu vou pôr um parênteses, depois eu venho com a azul. Vezes, aqui, nesse lugar aqui é n? Então eu vou colocar n, aqui vai aparecer mais 1, e tem aquele mais 1 que está ali na forma. Vezes, aqui é 2. Aqui nesse lugar, aonde é n, eu tenho que colocar n mais 1, certo? E depois eu tenho que fechar o parênteses, porque tem um mais 1 aqui de fora. E tudo isso fica dividido por 6. Vocês vejam que vai dar um polinômio muito grande, né? É por isso que eu falo, o aluno que tem domínio de fatoração, ele vai bem aqui. Então, aqui eu dou o passo indutivo, tá vendo? Ali era n, eu coloco n mais 1. Aqui é n mais 1, eu coloco n mais 1 mais 1. Ali é 2 que multiplica n, então é 2 que multiplica n mais 1. E tem o mais 1 que está lá fora, dividido por 6. Aí agora, meu querido, é você voltar ao jardim da infância e fazer as continhas. Não se esqueça, tá? Que legal. Olha o pulo do gato aqui, ó. Olha o pulo do gato. O que é isto daqui? O que é isso daqui? É isso daqui. Certo? Tá vendo? Ora, mas isso daqui, por hipótese, é igual a isso daqui. Então, nesse lugar aqui, eu posso colocar n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1. Posso escrever isso. Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por 6. Agora, eu continuo aqui, porque agora é que é o passo indutivo, não posso esquecer. Mas esse aqui, ó. Quem é esse aqui?
é n mais 1 ao quadrado. Aqui é que eu digo que o aluno tem a opção de fazer por fatoração ou por polinômio. Ele pode desenvolver esse aqui, né? Mas depois ele tem que fazer essas multiplicações todas aqui. E aqui ele tem que multiplicar esses três também, né? Aí ele faz a opção qual que ele achar melhor. Se você quiser fazer por fatoração, você deixa n mais 1 ao quadrado. Você deixa n mais 1 ao quadrado, não tem problema nenhum. Se você optar por desenvolver o polinômio, então aqui você já desenvolve, já coloca o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui vai ficar n mais 1 vezes n mais 2 vezes 2n mais 2, faz a distributiva do 2, mais aquele 1 que está lá de fora. Fechou? Tudo isso aqui dividido por 6. Olha, o detalhe que eu quero falar para vocês é o seguinte: aqui não tem essa brincadeirinha de dividir por 6 dos dois lados, multiplicar por 6 dos dois lados, não. Os dois lados têm que ficar iguais sem mexer. E você não pode passar nada de um lado para o outro, tá? Não pode, não existe isso aqui, não. Então, o que acontece? O máximo, eu tenho que mexer o lado esquerdo, mexer o lado direito, mas eu não posso passar de um lado, uma coisa de um lado para o outro, não. Eu não posso, de hipótese alguma. Você tem que trabalhar o que você tem do lado esquerdo, trabalhar o que você tem do lado direito, e eles têm que ficar iguais. Não pode fazer corte, não pode simplificar, não pode fazer nada. Você pode simplificar do lado esquerdo, você pode simplificar do lado direito, mas simplificar a esquerda com a direita, passar a coisa da direita para a esquerda, não pode não, tá? Aqui, por exemplo, se você quiser, você já pode fazer essa distributiva aqui, ó. Já pode fazer essa distributiva aqui e já pode tirar o mínimo múltiplo comum, né? Aqui é 1, né? O mínimo entre 6 e 1 é 6, né? O mínimo entre 6 e 1 é 6, né? Multiplicar fica 6. Ó, veja que os denominadores aqui já estão iguais, tá vendo? Viram isso? Aqui, ó, se você multiplicar, você vai multiplicar, então, n vezes n dá n ao quadrado, n vezes 1 dá n. Eu vou multiplicar isso por quanto? Por 2n mais 1. Por quê? 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes isso daqui vai dar isso daqui. Aí eu multipliquei esse com esse. Mais 6 dividido por 1 dá 6. Aí o 6 vai multiplicar isso tudo aqui. Então, eu vou ter aqui 6n ao quadrado mais 12n mais 6. Entenderam? 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes aquilo tudo do lado dá isso aqui. Aqui eu já vou fazer a distributiva aqui em cima, tá? Eu já vou fazer a distributiva aqui na parte de cima, tá? Eu vou pegar esse com esse, certinho? Depois esse com esse. Depois esse com esse. E depois esse com este cara. Ok? Então, eu já vou fazer aquela distributiva ali. Usado antes, esse OneNote ele deve ter, eu tenho que atualizar ele, porque ele está sumindo quando eu saio do desenho. Então, vamos multiplicar aqui, ó, n vezes n, parênteses, né, pessoal? Porque lá na frente tem outra multiplicação que eu tenho que fazer de novo. N vezes n, n ao quadrado. Tá vendo como é que é muito perigoso errar? N vezes 2 mais 2n. O pessoal erra demais nessas continhas aqui. Quando tem sinal negativo, então é uma loucura. 1 vezes n dá n, e 1 vezes 2 dá 2. E aqui na verdade, é 2n mais 3, né? 2n mais 3. Bom, vamos continuar. Agora aqui eu vou fazer essa distributiva aqui, tá legal? Ó, esse com esse com esse com esse e esse com esse aqui, ok? E aí já não tem parênteses mais, né? Porque lá na frente já tem, lá ali já é adição. Então aqui, ó, n ao quadrado vezes 2n vai dar 2n ao cubo. N ao quadrado vezes 1 vai dar n ao quadrado. Bom, agora o n vezes 2n dá 2n ao quadrado. Lembrando que quem quiser tiver facilidade de fatoração, pode fazer por fatoração, que sai bem mais rápido.
e n vezes 1 dá n. E aqui sobrou 6n ao quadrado mais 12n mais 6. Tudo isso dividido por 6. Bom, aqui, pessoal, ó, bom, vamos ficar com preguiça, não. Vamos lá. Aqui vai ficar n ao quadrado mais 3n mais 2 vezes 2n mais 3. Ok? Tudo isso dividido por 6. Vamos organizar esse polinômio aqui. 2n ao cubo, né? Não tem nenhum para eu somar, então fica 2n ao cubo. Agora, o n ao quadrado dá para juntar. Ó. N ao quadrado com 2n ao quadrado dá 3n ao quadrado. Com esse 6n ao quadrado, dá 9n ao quadrado. Tem esse n aqui, tem aquele 12n de lá. Então, aqui dá 13n. E sozinho, só o 6 lá no final, mais 6. Então, esse é o polinômio que eu tenho do lado esquerdo, tudo isso dividido por quanto? Por 6. Agora, eu vou fazer essa multiplicação aqui. Essa multiplicação aqui é onde o aluno roda, né? Por que ele roda aqui? Ele precisa multiplicar, né? Vai ser esse com esse, depois esse com esse. Vendo? Depois esse com esse, e depois esse com esse. E, por último, esse com esse, e depois esse com este daqui. Então, a gente vai fazer essa multiplicação, e aqui o aluno erra, tá? Eu estou falando isso porque já 10 anos dando essa matéria, eles erram. Aqui erra mesmo. N ao quadrado vezes 2n dá 2n ao cubo. Ó, veja que já está batendo. Ali tem 2n ao cubo, tem 2n ao cubo. Esse n ao quadrado agora eu vou multiplicar por 3, então mais 3n. Então, o n ao quadrado já foi. Agora, esse 3n vai com 2n. 3 vezes 2, 6. Então, aqui vai dar 6n ao quadrado. 3n vezes 3 vai dar 9n. Certo? Agora, eu vou para o 2. 2 vezes 2n, 4n. E, por último, 2 vezes 3, 6. Isso aqui, tudo isso dividido por 6. Bom, aqui não tem jeito de fazer mais nada. Está aqui 2n ao cubo. Nossa, professor, tem que ficar fazendo. Se você conseguir fazer mais rápido que eu, da mesma forma, e fazer direto, sem errar, porque o que acontece é que os alunos erram na conta, força a resposta, chega numa igualdade, mas forçada. Matematicamente, eles erraram em 5. Do lado de cá, o 2n ao cubo não tem jeito de fazer nada. 6n ao quadrado tem um. Peraí. Aqui é n ao quadrado vezes 3. Aqui é 3n ao quadrado. Eu errei. Aqui dá 9n ao quadrado. Veja que já bateu com o lado esquerdo, né? 9n ao quadrado. 9 com 4, 13n. Veja que já bateu. E o 6 bateu também. E veja que ficou igual. Sobre 6. Veja que o lado esquerdo ficou igual ao lado direito. Ou seja, o que aconteceu? A tese é verdadeira. A proposição para n é igual à proposição para n mais 1. Então, a proposição para n é verdadeira para qualquer n, né? Veja que se a tese tivesse dado falsa, significa que aquela proposição ela não vale para todo número natural, ela só vale até um determinado momento. De um determinado momento para frente, ela não vale mais. Então, a tese é verdadeira. Eu consegui provar que a tese é verdadeira. O que significa dizer isso, que a tese é verdadeira? Significa que o P de N também dá igual ao P de N mais 1, né? Logo,
P de N é verdadeira para todo N elemento do conjunto dos números naturais. Ponto final. Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês por aqui, né? Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês essa ideia através daqui, né? E esse princípio da indução, ele vale tanto para igualdade quanto para desigualdade, tá? Vamos fazer um exercício aqui para desigualdade, tá bom? Então, você veja bem aqui, ó. Vou pegar aqui, esse aqui. Ele quer que você prova que 3 elevado a n menos 1 é menor do que 2 elevado a n ao quadrado, qualquer que seja o valor de n, natural. Então, aqui a gente já sabe que o menor valor é 1, correto? Então você já vai fazer o primeiro passo, né? Como você ali falou que o n é elemento dos naturais, então o primeiro passo, você tem que provar que isso aí é verdade, né? O primeiro passo está aqui, ó, para a base da indução. E a base da indução é o número 1. Então você tem que provar que isso é verdadeiro para a base, né, da indução. Ou para a base da propriedade, eu não sei, eu não coloquei base da indução, não, né? A base da indução. A base da indução é, é um mesmo, porque o n qualquer número natural, o menor número natural é um. Então, você tem que provar que vale para a base da indução, né? E a base da indução é n igual a 1. Então, você vem aqui, vai ficar 3 elevado a... O n é 1, né? Então, vai ficar 1 menos 1 é menor do que 2 elevado a 1 ao quadrado. Isso aqui significa o seguinte, que 3 elevado a zero é menor que 2 elevado a 1. Correto? Porque 1 ao quadrado é 1. Primeiro eu faço aqui, né? Eu tenho que primeiro fazer essa parte aqui, né? 1 ao quadrado. O quadrado é 1. E o que acontece aqui? 3 elevado a zero é 1. E 2 elevado a 1 é 2. E 1 é menor do que 2, né? O que é verdade. Então, significa o seguinte, que para a base da indução, essa desigualdade aí é verdade. Então, passou pela base da indução. Agora eu vou para o segundo passo, que é o passo indutivo, né? O passo indutivo. Então, o segundo passo normalmente é o mais trabalhoso, né? O passo indutivo é o seguinte: você vai supor, o passo indutivo, né? Você vai supor, por hipótese, então, é uma hipótese que você está levantando. Você vai supor, por hipótese, que aquela propriedade ali em cima, P de N, é verdade. Certo? Bom, então eu vou supor, a minha hipótese é que 3 elevado a N menos 1 é menor do que 2 elevado a N ao quadrado. Eu tenho que supor que isso seja verdade, tá? Correto? Essa é a minha hipótese. E qual que é a minha tese? A minha tese é de que, olha lá, o que a gente tem que escrever. Qual que é a minha tese? Que se ela é verdade para o P de N, ela tem que ser verdade para o P de N mais um. Então, se aquela proposição ali ela é verdade para P de N, ela tem que ser igual também para P de N mais um. O que significa isso? Isso significa que você tem que trocar o N por N mais um. Agora, você tem que tomar muito cuidado, porque ali é uma desigualdade.
Não é igualdade, tá? É uma desigualdade. Então, e a hipótese que você tem é aquela. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, ó, 3 elevado a n, aí eu dou o passo indutivo, aqui vai ficar mais 1, e se você observar, tem um menos 1 aqui, né? O n mais 1 é o passo indutivo e o menos 1 está lá. Isso é menor do que 2. No lugar do n agora, eu vou ter que colocar n mais 1 para dar o passo indutivo. Só que isso aqui, para bagunçar a minha vida, isso aqui está elevado ao quadrado. Pessoal, a primeira coisa que o aluno faz aqui é o seguinte: ele corta esse mais 1 com esse menos 1. Não pode. Não pode por quê? Não pode porque você não pode perder a sua hipótese jamais. E a minha hipótese é que o expoente do 3 é n menos 1. E o expoente do 2 é n ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou trocar isso aqui de lugar, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 3 elevado a n menos 1 mais 1. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso pelo seguinte: eu fiz isso porque isso aqui é a minha hipótese, tá? Então, eu tenho que manter a minha hipótese. E o pessoal corta. Se você cortar, você está fudido, porque você não vai conseguir. Você vai se perder no meio da desigualdade. Agora, aqui eu preciso, a minha hipótese é n ao quadrado. Então, eu preciso ter n ao quadrado aqui. Então, eu tenho que desenvolver 2 elevado a n ao quadrado mais 2n mais 1. Veja que aqui eu estou com a minha hipótese aqui, tá? Agora, só um parênteses aqui a respeito das propriedades das potências, tá? Quando você tem que a elevado a m vezes a elevado a n, você conserva a base e soma os expoentes. Todo mundo sabe disso. Essa propriedade, ela vale daqui para cá também, tá? Se você tiver uma soma aqui, você pode abrir numa multiplicação, manter a base e separar os expoentes. Você pode fazer isso aqui, ó, tá? Então, eu simplesmente vou fazer essa propriedade aqui, ó, porque eu tenho mais um aqui, tá vendo? Então, eu posso escrever aqui claramente que isso aqui é 3 elevado a n menos 1 vezes 3. Porque o expoente do 3 aqui é 1, eu posso conservar a base e somar os expoentes, eu vou ter aqui, ó, n menos 1 mais 1. Então, tá legal lá. Tá beleza. E posso fazer a mesma coisa de cá. 2 elevado a n ao quadrado vezes, né? Aí eu conservo. 2 elevado a 2n mais 1. Certo? Agora você veja que eu fiquei aqui, ó, com a, com a minha com a minha hipótese bem destacadinha aqui, ó, bem destacadinha aqui, tá vendo? Como é uma multiplicação, a ordem das parcelas, ela ela não altera o produto, tá? A ordem das parcelas não altera o produto. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou trocar de lugar aqui é, esse 3 aqui, né? Para ficar mais fácil você entender. Aqui eu tenho 3 vezes 3 elevado a n menos 1 é menor que... Aqui já está no lugar certinho para a hipótese. Para a minha hipótese ficar juntinha, igual está ali em cima. É n ao quadrado. Agora aqui, eu não sei se vocês se lembram, tem uma propriedade das potências que diz o seguinte: se você tiver um número elevado ao outro, tiver um parênteses e tiver outro aqui de fora,
você pode conservar a base e pode multiplicar esse por esse, m vezes n. Essa propriedade, ela também vale daqui para cá. Ou seja, se eu tenho essa multiplicação, eu posso voltar, né? Eu posso voltar isso aqui. Eu posso voltar. E como é multiplicação, tanto faz o n estar dentro ou fora com o n, não vai fazer diferença nenhuma. E aqui eu tenho ela aqui. Eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Então, aqui eu posso escrever aquela propriedade ali, aquela propriedade, aqui eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado, certo? Isso elevado a n. Isso aqui dá 2 elevado a 2n, certo? Entenderam? Agora, o mais um, eu vou colocar aqui vezes 2 de novo. Porque, ó, na verdade, aqui, eu vou fazer separado aqui essa parte, só para você entender. Vou fazer de cor diferente aqui. Vou pegar outra cor aqui. Olha bem, esse aqui, isso aqui, ó. Olha para cá. Isso aqui é 2 elevado a 2n vezes 2. Por quê? Produto de potência de mesma base, conserva a base que é 2 e soma um expoente, 2n mais 1, dá aquilo lá. E isso aqui, isso daqui, é 2 elevado a 2 elevado a n vezes 2, certo? Então, aqui aonde está isso vermelhinho, eu vou colocar aqui embaixo, em vermelho. Eu tenho aqui nesse lugar, eu vou ter 2, desculpa, né? Já vou escrever direto, porque 2 ao quadrado é quanto? É 4. 4 elevado a n vezes 2. Agora vamos prestar bem atenção. Aqui está a minha hipótese. A minha hipótese diz que esse número aqui, esse número da esquerda, é menor do que o número da direita. Isso aqui é a hipótese, correto? Isso aqui é a minha hipótese. Então, isso aqui é verdade. Agora, eu quero que você preste bem atenção comigo. O número da esquerda, veja que eu acho que eu vou até escrever isso, né? Eu vou escrever isso aqui, tá? O número da esquerda, o número da esquerda, porque 3 elevado a n menos 1 já é menor do que 2 elevado a n ao quadrado pela hipótese. O número da esquerda da hipótese, tá? É o número 3. Está multiplicado por 3. Veja que é mais raciocínio agora, né? Está multiplicado por 3. Beleza. Então, o número da esquerda, que é menor do que o da direita, pela hipótese, ele está multiplicado por 3. O número da direita, automaticamente ele é maior, né? O número da direita, ele está multiplicado, gente. Olha bem, o número da direita, da hipótese, ele está multiplicado por quanto, hein? Ele está multiplicado, não é por 3, não. Ele está multiplicado por 4 elevado a n. O n é um número natural, então o n é um número maior ou igual a 1. Então, na pior das hipóteses, esse n aqui é 1, ele está multiplicado por 4 vezes 2. Então, você veja que o número da esquerda está sendo multiplicado só por 3. O número da direita está sendo multiplicado por 4 elevado a n vezes 2. Então, necessariamente, o número 3 do lado esquerdo é menor do que 4 elevado a n vezes 2. É óbvio isso. Então, se isso daqui é menor do que isso, numa multiplicação de número natural,
se você multiplica um número por 3, o outro aqui, na pior das hipóteses, se o n for 1, você está multiplicando por 8. Você multiplica se você tiver assim, sei lá, 10 é menor do que 20. Se você multiplicar esse aqui por 3 e esse aqui por 8, eu vou ter 30 aqui e aqui eu vou ter 160. Significa o quê? Que vai continuar sendo menor, né? Então, quando devido a esse fato do 3 ser menor do que 4 elevado a n vezes 2, eu posso afirmar com toda certeza, sem dúvida nenhuma, que 3 vezes 3 elevado a n menos 1 é menor do que 2 elevado a n ao quadrado vezes 4n vezes 2, né? Exatamente porque esse aqui é a hipótese, ele já é menor, esse aqui da esquerda já é menor do que o da direita, aqui eu estou multiplicando por 3, ali eu estou multiplicando por 4 elevado a n, depois por 2. Então, vai continuar menor, correto? Então, significa o seguinte, a, a propriedade P de n, ela dá igualdade com a propriedade P de n mais 1, né? A P de n ela é igual, ou seja, se uma é menor, a P de n é menor, a P de n mais 1 vai continuar sendo menor, né? Você pode verificar, né? Então, logo, 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 P de n é verdadeira, qualquer, qualquer que seja o valor de n natural. Lembrando que a propriedade P de n aqui é de que 3 elevado a n menos 1 é sempre menor que 2 elevado a n ao quadrado. Tá legal? Lembrando que essa é a propriedade P de n, tá bom? Então, isso é verdade para qualquer número natural, tá? Então, você veja que quando você trabalha com desigualdade, você tem que tomar muito cuidado, tá? A desigualdade ela é uma coisa muito traiçoeira quando você não não tem atenção nela, né? Então, a desigualdade você tem que tomar muito cuidado com ela, porque se você não souber trabalhar ela, você realmente se perde dentro da do exercício, tá? Cuidado com somar expoente, principalmente a hora que você põe o n mais 1, né? Ó, veja que a coisa aqui já mudou de figura. Veja que nesse exercício 5 é uma desigualdade, mas no caso, o n é natural, mas esse n tem que ser um número maior que 3. Então, a base agora não é o 3, ele tem que ser maior que 3. Então, a base agora é 4, né? Você veja que se você fizer para 1, 2 elevado a 1 é menor que o fatorial de 1. 2 elevado a 1 é 2. Fatorial de 1 é 1. 2 não é menor que 1. Se você fizer o n igual a 2, 2 ao quadrado é menor do que o fatorial de 2. 2 ao quadrado é 4. Fatorial de 2 é 2 vezes 1. Isso aqui não é verdade. Se você fizer o n igual a 3, vai dar 2 ao cubo. É menor do que o fatorial de 3. 2 ao cubo é 8. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Isso não é verdade. Então, você veja que para 1, 2 e 3, aquela fórmula ali, ela não é verdade. O exercício está dizendo que ela só passa a ser verdadeira quando o n é maior que 3. Então, a base é 4, porque o primeiro número natural maior que 3 é o número 4. Então, primeiro passo é a base da indução, e a base da indução aqui, a base da indução é o n igual a 4, que o n tem que ser maior do que 3, tá? Então, você vai fazer o n igual a 4. Fazendo n igual a 4, eu vou ter 2 elevado a 4, é menor do que o fatorial de 4.
2 elevado a 4 é 16. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Gente, o fatorial de um número é você pegar esse número, só existe fatorial de número natural, tá? Fatorial de um número é você pegar esse número e multiplicar por todos abaixo dele até chegar no 1, né? Lembrando que, por definição, o fatorial de 0 é 1, o fatorial de 1 é 1, o fatorial de 2 é 2 vezes 1, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Veja que isso aqui é o fatorial de 2. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, veja que isso aqui é o fatorial de 3, isso aqui é o fatorial de 2, tá vendo? Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, eu posso dizer que o fatorial de 5, então, é 5 vezes o fatorial de 4? Posso. Eu posso dizer que o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3? Posso dizer, né? E, finalmente, você pode também dizer que o fatorial de n vai ser n vezes o n menos 1, né? Você vai tirando 1, vezes n menos 2, né? Pode pôr um fatorial aqui, porque não cabe na margem, mas você vai descendo até chegar no 1. Mas você pode parar o fatorial ali, depois do n menos 2 é o n menos 3, o n menos 4, e assim sucessivamente. Então, aqui, na hora que eu volto para o meu exercício, eu tenho aqui que 16 é menor, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Ok? O que é verdade. Então, veja que, para a base, aquela proposição é verdadeira. Para a base, ela deu verdadeira, né? A base é 4. Agora, o segundo passo nosso, tá? Que está aqui escrito aqui, ó, é o passo indutivo. Supor por hipótese que a propriedade é verdadeira. Então, o segundo passo é o passo indutivo, né? É o passo indutivo. O que é o passo indutivo? Supor por hipótese que P de N é verdade. E no nosso caso ali, o P de N é que 2 elevado a N é menor que o fatorial de N. Que 2 elevado a N, 2 elevado a N é menor do que o fatorial de N. Gente, essa é a nossa hipótese. A gente não pode perder ela de vista. A minha tese é de que, se o P de N é verdade, então o P de N mais 1 tem que ser verdade. Então, se essa desigualdade aqui vale para N, ela tem que valer para N mais 1 também. Isso significa, né, que se eu substituir o N por N mais 1 e jogar ali, tem que dar, igual, tem que dar verdade. Então, vamos lá. Fazendo a substituição, vai ficar 2. No lugar do N, eu vou colocar o quê? N mais 1. É menor. No lugar do N, eu vou colocar o quê? N mais 1. O quê? Fatorial. Agora, eu não posso perder minha hipótese de vista. Minha hipótese é que 2 elevado a n é menor que o fatorial de n. Então, veja bem, e o n aqui, ele tem que ser um número maior que 3, né? Então, eu vou aplicar aquela mesma propriedade. Aonde tem 2 elevado a n mais 1, eu vou colocar o quê? 2 elevado a n vezes 2. O fatorial, você vai descendo de 1 em 1, né? Então, se eu tenho n mais 1 aqui, eu vou descer 1. A hora que eu desço 1, eu chego em n. Você vai descendo de 1 em 1 até chegar no 1. Então, o fatorial de n mais 1 é n mais 1 vezes o fatorial de n. Eu paro aqui no fatorial de n, por quê? Porque aqui na minha hipótese eu tenho o fatorial de n. Correto? Agora, é uma questão de bom senso.
Vamos aqui no canto. É, dá para fazer a comparação pelo seguinte. Você presta atenção. Aqui o N é um número maior que quanto? Que 3, correto? Então, só mudando de posição, aqui para ficar mais fácil de colocar, eu vou colocar 2 vezes 2 elevado a N é menor. Eu só estou mudando de posição para ficar mais fácil de vocês compararem a hipótese. Ó, isso daqui, isso daqui, isso daqui já é verdade. Isso aqui já é verdade, correto? Isso aqui já é verdade porque isso aqui é a hipótese. O 2 elevado a n é menor. Veja que o lado esquerdo, esse lado esquerdo aqui, ele está sendo multiplicado por quanto? Esse lado esquerdo. Ele está sendo multiplicado por quanto? Por 2. Esse lado direito aqui, apesar do n ser maior do que 3, então o menor valor do n aqui seria quanto? 4. 4 mais 1 dá quanto? 5. 5, certo? Então, na pior das hipóteses, na pior situação, não vou usar hipótese, não. Na pior situação, n mais 1 seria igual a 5, porque a base é 4. Então o n, o menor valor do n é 4. Então, na pior situação, isso aqui seria 4 mais 1, daria 5. Ora, do lado esquerdo eu multiplico por 2, do lado direito eu multiplico por 5, então, obrigatoriamente, o 2 ele é menor do que n mais 1, certo? Se o 2 é menor que n mais 1, então vai continuar, né? Vai continuar 2 vezes 2 elevado a n, vai continuar sendo menor que o fatorial de n vezes n mais 1. Ou seja, a minha tese foi defendida. Ou seja, a propriedade vale para n e ela vale também para quem? Ela vale para n mais 1, né? Isso significa o quê? Isso significa o quê? Significa que P de n é verdadeira, qualquer que seja n elemento dos naturais, desde que o n seja maior do que quanto? Do que 3. E lembrando aos senhores que, não se esqueça que o P de n é que 2 elevado a n é menor que o fatorial de n, né? Para todo n natural e maior do que 3. Essa é a propriedade que eu estou tentando provar, né? A Laila lá em cima. Certinho? Então, seria isso que eu queria passar para vocês. Agora, o que eu poderia dar uma. Depois, se vocês tiverem dúvida no trabalho, alguma coisa, se quiser que a gente faça, é só falar, não tem problema nenhum, tá legal? É só a gente bate um papo. Lá está escrito do 1 ao 11, mas na verdade vocês viram que são só 10 exercícios, né? O trabalho vale 20 pontos, então cada exercício vale 2. E vocês podem escolher o que vocês querem fazer ou não querem fazer. E, e aí vocês podem trocar ideia entre vocês lá, que vai estar tudo ok, certinho? Eu vou interromper a gravação aqui e assim que der certo, eu subo tudo para o YouTube e posto lá no WhatsApp. Obrigado por tudo.